Bem-vindos a esta sessão sobre o mercado do Vietnã. Portanto, esta sessão insere-se num conjunto de sessões que a Netstan tem vindo a realizar sobre um conjunto de mercados onde temos ações previstas para este ano. Começamos com o mercado dos Estados Unidos, depois fizemos também sobre o mercado da Eslováquia e de Macau. Iremos fazer hoje sobre o mercado do Vietnã, na quinta-feira sobre o Canadá e depois na primeira semana de abril iremos apresentar as oportunidades do mercado de Moçambique. Agradecer em primeiro lugar a presença de todos, agradecer também à Câmara de Comércio Portugal-Vietnã, que está connosco hoje a fazer esta sessão, e que são eles os especialistas do mercado, e que vai ser também o nosso parceiro na organização da missão empresarial ao Vietnã, em formato digital, mas depois com a possibilidade de fazer também em formato físico. Portanto, o objetivo hoje é apresentar de forma muito prática o mercado do Vietnã, as oportunidades que se colocam, e depois o meu colega João Salvador fará a apresentação dessa missão virtual que nós temos prevista para o mercado. Só duas breves notas para dizer que o mercado do Vietnã muitas vezes parece um mercado estranho para as nossas empresas. No entanto, estamos a falar de um mercado com quase 100 milhões de habitantes, ou seja, 10 vezes mais que a dimensão do mercado português. Uma economia que nós conhecemos mais por todas as questões de guerra e colonialismo, mas que tem sido das nações e dos países que mais têm crescido de forma sustentada nos últimos anos, com taxas de crescimento do PIB na ordem dos 6, 7% de forma constante, com uma novidade que houve em 2020, que foi o Acordo de Livre Comércio União Europeia-Vietnã, que criou uma série de oportunidades para a entrada das mercadorias da União Europeia e, naturalmente, Portugal neste mercado. E com uma nota adicional que eu acho que é muito relevante, foi dos países do mundo, nós ouvimos falar muito da Nova Zelândia e da Austrália, mas foi dos países do mundo que melhor lidou com esta questão da pandemia. Praticamente, neste momento, não tem casos. Aliás, eu estive a ver há pouco, o Vietnã teve em 2020 35 mortes devido ao Covid. Deve ter sido dos países no mundo que menos mortes teve. E tem previsto crescer em 2020 1,6%. Ou seja, mesmo com questões de pandemia, o mercado e a economia vietnamita continuou a crescer. Portanto, é um mercado que claramente as nossas empresas devem olhar numa lógica de diversificação de mercado. E era isto que nós queríamos apresentar hoje. As oportunidades que o mercado coloca, como é que se pode entrar e quais os produtos com maior potencial para a entrada neste mercado. Não vos ocupava mais tempo, passava já à Câmara de Comércio Portugal-Vietnã, que irá apresentar esta vertente mais prática e desejo uma boa sessão. Relativamente às questões, podem ir colocando as questões no chat, depois no final das apresentações iremos responder, ou então quem quiser depois no final também das apresentações colocar em viva voz também será possível. Portanto, boa sessão para todos. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado por estarem aqui presentes para o nosso webinar da Câmara de Comércio sobre o mercado do Vietnã. O meu nome é Henrique Romão, sou o Consulting Manager da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Vietnã e irei dar início à nossa sessão. Ia só pedir à colega Joana que pudesse partilhar, se faz favor. Olá, bom dia. O meu nome é Joana, Business Developer na CCIPV. Sim, eu vou partilhar o ecrã para a apresentação do Henrique. Aqui está. Penso que estejam a ver. Correto, sim. Ok. Pronto, como estava a dizer, muito obrigado. Já conheceram a Joana e a mim, o Henrique. Temos também presentes, já irão falar pessoalmente, o Presidente da Câmara e fundador, Sérgio Silva, que criou a Câmara em 2017, portanto estamos no nosso quarto ano. O Sérgio vive já há 10 anos no Vietnã e foi no decorrer da falta de representação da ICEP, falta de representação governamental a nível de embaixada no Vietnã, nem consulado-geral temos no Vietnã, temos sim 2 consulados honorários e o Sérgio achou por bem que havia ali uma oportunidade para apoiar as empresas portuguesas neste mercado tão dinâmico e de tão rápido crescimento. Joana, se puderes passar ao próximo slide. Portanto, aqui poderão ver a equipa. Como eu disse, já conheceram a mim e a Joana, irão conhecer também o Sérgio. Temos a nossa vice-presidente, Miss Lan, que está no Vietnã, e a nossa colega Tan, que também vos irão ajudar se algum dia precisarem
de ingressar neste mercado. Portanto, estamos a falar de uma equipa de trilingue, português, inglês e vietnamita. E o nosso modelo de câmara, se já conhecem outras câmaras, é de certa forma similar e é apoiar as empresas portuguesas na internacionalização para o Vietnã e empresas vietnamitas na sua internacionalização para Portugal. Joana, se puderes. Portanto, somos uma organização independente, sem fins lucrativos, e temos escritórios em Lisboa, no Porto e no Vietnã. As nossas headquarters são aqui em Portugal e o nosso escritório representativo no Vietnã. Eu, pessoalmente, estive estes últimos 2 anos no Vietnã e agora aqui em Portugal, e com a pandemia estou em vias de regressar. Neste mercado já temos alguns parceiros estratégicos, não só em Portugal como também no Vietnã, que nos ajudam a promover e a defender os interesses dos nossos associados de uma maneira muito mais forte e fácil. Portanto, como estava a dizer, os nossos apoios de internacionalização passam por vários tipos de serviços. Podemos fazer pesquisas de mercado, prospeções do mercado para fazer B2B matchmaking entre as empresas portuguesas e empresas vietnamitas. Podemos prestar apoio legal e assessoria fiscal para os nossos parceiros, portanto, estamos a falar de terceiras partes. Fazemos advocacia, ajudamos os nossos associados a participar em missões empresariais, feiras locais, e prestamos também outro tipo de serviços mais de dia a dia, a nível de tradução e interpretação de mercado. Portanto, temos muito foco na parte de consultoria às empresas para as ajudar a ter sucesso nos seus ingressos internacionais, as suas aventuras internacionais. Portanto, aqui estamos a descrever um bocado os benefícios de serem associados da Câmara. Está aqui em último, mas eu gosto de começar logo inicialmente, porque é uma oferta que nos permite obter logo o investimento inicial com 2, 3 requisitos de serviços, que são os descontos nos serviços da Câmara 50%. E depois temos também os nossos parceiros, que é a Câmara Europeia do Vietnã, onde o Sérgio é um membro do Comitê Executivo, que é a voz da comunidade europeia empresarial no Vietnã e tem imensas ligações com o governo, que nos permite também, mais uma vez, defender e promover os interesses dos nossos associados de forma muito mais forte e facilitada. Joana, se puderes. Agora, relativamente ao Vietnã em si, já aqui foi dito que é um país de 100 milhões, quase cerca de 100 milhões de habitantes, estamos a falar 10 vezes mais que a nossa população, um país bastante jovem, com a idade a rondar a idade média de população entre os 31 e 32 anos. No entanto, aqui vê-se que a produção dos portugueses é bastante significativa, pois, apesar de ser 10 vezes mais pequeno, produz praticamente o mesmo, mas estamos a falar de um país desenvolvido e de um país em desenvolvimento, onde, como também já aqui foi dito, tem crescido nos últimos 10 anos a 7%. Este crescimento é de tal forma acelerado que, também já aqui dito, em plena pandemia, onde os mercados hoje em dia estão globais, estão interligados e é efeito dominó, se um cai, depois que vão caindo todos, e mesmo em plena pandemia, o Vietnã irá crescer este ano. A taxa de desemprego encontra-se, é um país muito empreendedor e mostra-se na taxa de desemprego, podes passar, Joana, que é 1/3 da portuguesa. Também se vamos falar a nível europeu, a Europa anda a crescer a um ritmo de 1,7, portanto estamos a falar 4 vezes o ritmo a que a Europa cresce. Mas outra vez estamos a falar de um país em desenvolvimento e não de um país desenvolvido. O Vietnã, assim como Portugal é membro da União Europeia, é membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático desde 1995. Em 1986 executou o Doi Moi, que foi a reestruturação da política económica. Sendo um país comunista, tem grande estabilidade política, um país de partido único, daí ter 82,5 no máximo de 100 em estabilidade política. É membro das Nações Unidas e da OMC e neste momento está com 13 acordos de comércio livre em vigor e outros 13 ainda em negociação. Um destes 13 foi o também já aqui referido, do ano passado, o tratado entre a União Europeia e o Vietnã,
que em muito vem ajudar o comércio entre as empresas europeias e vietnamitas, no nosso caso, empresas portuguesas. Joana, se puderes passar, a reduzir as taxas entre 5, 7 e 10 anos para todos os setores, cerca de 99%, mas já iremos falar mais à frente, já iremos aprofundar mais à frente sobre esse assunto. Aqui, para terminar, em relação ao mercado, é um mercado que é uma porta, considerada uma das portas para a Ásia e mais específico para o Sudeste Asiático, dada a sua proximidade e localização estratégica. Tem cerca de 3.200 quilómetros de costa, de onde grandes rotas marítimas de comércio passam. Temos aqui, sim, alguns valores que demonstram o crescimento do país. Temos ainda o tamanho da população. Portanto, podemos ver que aqui, a partir de 2006, 2008, o crescimento tornou-se quase exponencial, o que, mais uma vez, reitero, permitiu a este país, em plena pandemia, onde toda a gente está em retração, continuar ainda a crescer. Joana? Isto são mais valores que mostram que o quão o Vietnã se está a desenvolver e o reconhecimento que tem pelo mundo. Não quero estar a amassar muito para não tirar muito tempo, por isso iremos passar ao próximo slide. Aqui está a demonstração mais visual do empenho no comércio internacional que o Vietnã tem através dos tratados de comércio livre que têm em vigor. Como podemos ver, apenas o Vietnã e Singapura têm tratado com a União Europeia, das nações do Sudeste Asiático. Joana? Aqui mais algumas estatísticas, depois poderemos partilhar a apresentação para os mais hábitos destes números, gostam de fazer mais análises, mas não os irei estar a querer aqui amassar. Temos aqui a distribuição da população empregada pelos diversos setores no Vietnã. Vemos que ainda existe grande parte da população ainda está no setor da agricultura e da pesca, e o ano seguinte vê-se que já houve em nível de contribuição, apesar de ser bastante grande, a contribuição para o PIB não é assim tão significativa e vem sim da parte dos impostos e da indústria e da construção. Joana? Aqui temos mais valores para 2020 e o expectável para 2021. Apenas aqui quero enaltecer as taxas de juro, que ainda se mantêm bastante saudáveis, e a taxa de crescimento do PIB, julgo que é o mais importante. Estamos a falar de uma fase de recuperação do Covid, ou ainda nem recuperação, preparação da recuperação, e o país continua a mostrar potencial de crescimento. Joana? Agora, falando mais em concreto da nossa Câmara e das exportações em si, da nossa atividade, grande parte dos nossos associados focam-se no setor alcoólico da cerveja e do vinho. Temos outros setores como químicos, produtos de higiene, produtos financeiros, temos os têxteis, temos cerâmica, enfim, a lista é bastante vasta. E a nível de entrada no mercado, aqui no Vietnã, visto que Portugal e Vietnã, o conhecimento não é mútuo, não é assim muito significativo, aconselhamos sempre a reunir com a Câmara ou com outro parceiro que vos tenha sido indicado no local, que seja qualificado para tal, analisar sempre o setor, fazer umas reuniões virtuais numa fase inicial e depois vir ao Vietnã, muito importante na Ásia, conhecer os potenciais parceiros cara a cara. Se uma pessoa não vier cara a cara, não surte efeito, é só mais um. E depois sim conhecer o mercado, conhecer o potencial parceiro, começar a fazer algumas atividades de ativação de produto, mas isto são coisas que são mais longo prazo e não os irei estar a querer aqui amassar. Se um dia lá chegarmos juntos, bom será, e iremos atravessar essa ponte quando lá chegarmos. Joana? Por fim, já toquei aqui em alguns pontos, acabei de tocar na questão de vir cá, não estou no Vietnã, mas ir ao Vietnã presencialmente é logo a primeira, nas fases iniciais, dar a conhecer, criar aquele, nós gostamos de chamar aqui na Câmara o namorar
os potenciais parceiros. Os cartões de negócio também são muito importantes quando vierem cá ou lá ao Vietnã. E depois tem outros detalhes que se lá forem, nós teremos todo o gosto em reunir convosco e individualmente explicar o que fazer e o que não fazer no Vietnã. Estão aqui algumas curiosidades também. Aqui o inglês, há quem fale perfeito, a maioria não o fala perfeito, mas dá para safar. No entanto, a nível de reuniões, nós notámos já por vezes nestes últimos 3 anos que em vietnamita eles detalham muito mais as especificidades do negócio do que em inglês. Já houve reuniões com portugueses em que eles em inglês falam uma coisa, depois vai os nossos colegas vietnamitas confirmar o que foi dito e há sempre um detalhe ou outro que acabou por não ser explicado. Espero não ter tirado aqui muito tempo. Irei passar agora a apresentação ao Presidente Sérgio Silva para também o poderem conhecer. Entretanto, gostaria também de agradecer à Nersan por esta atividade, por esta iniciativa juntos e caso nos desejem contactar, poderão contactar através do info ou através da equipa da Nersan. Muito obrigado e espero que o resto do webinar seja bastante útil para vocês. Eu julgo que aqui a estratégia seria passar para a Joana, mas não faz mal. Vamos quebrar aqui um bocadinho, tornar isto um pouco mais dinâmico. Joana, podemos começar com o capítulo 4, porque com o capítulo 4 talvez vamos criar aqui uma outra dinâmica, em que vamos explicar quais são as oportunidades de negócio no Vietnã. Como o Henrique referiu, eu estive no Vietnã há 11 anos, não 10, faz este ano 11 anos, e o Vietnã poderemos considerar que é uma das pérolas escondidas da Ásia. Inicialmente, o Vietnã não está nos radares das empresas portuguesas. Sempre orientámos muito o nosso comércio para a China ou para Macau. No entanto, estas perspectivas setoriais que estamos aqui a apresentar são muito mais do que as que estão elencadas nos slides. Por exemplo, em termos de oportunidades de negócio, nós temos produtos relacionados com F&B, produtos relacionados com FMCG, materiais de construção, setor têxtil, setor farmacêutico. Posso explicar um pouco como é que o Vietnã funciona? É uma língua de território no sudoeste asiático. Nós temos 3 grandes áreas, a vermelha, a norte, a Hanoi. A população é muito mais conservadora, muito menos permeável a novidades ou produtos estrangeiros. É uma população mais ligada a hábitos chineses. Depois temos o centro do Vietnã, que é as regiões que estão marcadas a azul, que é praticamente um destino de praia, no qual nós não aconselhamos muito as empresas portuguesas a investir investir tempo, que é muito sazonal e é virado para o mercado europeu ou para o mercado do japonês. E sim, a capital económica do Vietnã, Ho Chi Minh City, do qual eu estou a falar, é onde vivem 12 milhões de habitantes, dos 100 milhões dos habitantes vietnamitas. Por razões históricas, o Vietnã do Sul é muito mais aberto às relações com o estrangeiro, neste caso com a Europa, em que o exemplo europeu é muito bem-vindo e muito agradado pelas classes sociais, neste caso a classe média. A classe média, neste momento, está a emergir no Vietnã, em que começam a adquirir produtos estrangeiros, começam a utilizar hábitos estrangeiros e também começam a adquirir a sua primeira habitação, a sua primeira viatura. Portanto, sempre que uma empresa portuguesa entende explorar o mercado do Vietnã, nós aconselhamos sempre na Zona Sul, Ho Chi Minh City, pelo menos tem 12 milhões de habitantes ou de consumidores, mais que Portugal,
e no qual a receptividade de produtos novos é muito mais bem-vinda. Joana, podemos passar para um outro slide. Aqui há alguma relação de o que é que o Vietnã importa mais ou exporta mais. Claro que o Vietnã, neste momento, está a beneficiar de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Beneficiar em que sentido? As empresas, por exemplo, a Apple, está a fazer a sua relocalização da produção dos seus iPhones para o Vietnã, ou a própria Samsung já está a produzir no Vietnã, por várias razões, porque o regime, apesar de ser comunista, partido único e autoritário, é muito mais aberto do que o chinês. Depois, em termos de portos, as infraestruturas estão a melhorar muito, francamente, e é um passo muito rápido, portanto, acaba por ser sustentável fazer a criação de fábricas que têm acesso direto aos portos. Para ter uma ideia, uma mercadoria de Portugal ao Vietnã demora cerca de 45 dias. Todo o processo alfandegário são cerca de 50 dias, mais ou menos. Vamos passar ao outro slide. Os top 5, ou o que o Vietnã exporta mais, são sempre equipamentos tecnológicos, porque o avanço tem sido bastante grande a nível de investimento de várias empresas sul-coreanas, a Samsung, por exemplo, ou então, por exemplo, existem empresas portuguesas a adquirir café, a adquirir produtos básicos, tal como arroz, cereais, ou então mesmo peixe fresco. O Vietnã tem uma grande tradição de produtos relacionados ao mar, digamos assim. Vamos passar para outro. Vários mercados, neste caso do setor têxtil, é um mercado bastante importante no Vietnã, em que as empresas portuguesas podem adquirir mão de obra de produção no Vietnã e depois esta ser exportada. Ou então, no outro slide, Joana, nós conseguimos verificar que o setor farmacêutico também é um setor bastante importante para o Vietnã, para Portugal, no qual nós podemos fazer algumas exportações. Podemos passar. Há aqui uma referência ao setor automóvel. O Vietnã já tem uma marca, é o VinFast, uma marca de automóvel que já é produzida no Vietnã, em que necessita de empresas europeias que lhes fabriquem algumas peças, alguns componentes dessas marcas. Vamos passar ao outro slide. E este, no nosso entender, é um dos setores de eleição, que é o setor alimentar e bebidas. Portugal não é muito bem conhecido no Vietnã, por razões históricas, mas também por falta de investimento do nosso governo português, ou então mesmo dos empresários. Os empresários não conhecem o Vietnã, não temos uma representação diplomática no Vietnã. A única organização portuguesa é a nossa, é a Câmara de Comércio, e torna-se difícil de apresentar a marca Portugal nas suas diversas dimensões. Nada melhor do que começar a introduzir produtos portugueses ao nível do setor alimentar e bebidas. É sempre uma maneira de entrar dentro desses mercados. Aqui podemos falar sempre de vinhos, podemos falar de produtos produzidos regionalmente que podem ser exportados para o Vietnã. Joana, pode passar para o próximo, por favor? Bem, o próximo é o agradecimento. Claro que queria agradecer à NESAM por esta oportunidade de apresentar o mercado vietnamita. A Joana vai apresentar os benefícios do Free Trade Agreement, que é um acordo de comércio livre entre o Vietnã e a comunidade europeia, no qual Portugal vai beneficiar, mas a Joana vai explicar melhor, em que ajuda as empresas portuguesas a diminuir taxas aduaneiras com um forte sucesso. Nós temos aqui países que estão a ter um sucesso extraordinário: os alemães, os
franceses, os italianos, os seus produtos regionais, estão a ter um imenso sucesso, vão ter imensas saídas e faz todo o sentido as empresas portuguesas aproveitarem este novo acordo de comércio livre, que a Joana irá explicar, para ter esta entrada no mercado. Joana, passo-lhe a palavra. Obrigada. Penso que me estão a ouvir. Estão? Sim, sim. Ok, obrigada. Eu vou então partilhar ecrã novamente. Eu vou muito rapidamente passar às oportunidades em si criadas pelo EVFTA, pelo Acordo de Comércio Livre Portugal-Vietnã. Então irei começar por apresentar rapidamente alguns dos principais destaques, em especial no que diz respeito ao cronograma da eliminação das tarifas à importação. De seguida, oportunidades impostas pela implementação de direitos de propriedade intelectual. Rapidamente chamar também a atenção para isto dos requerimentos que os bens devem cumprir por forma a usufruir destes benefícios, que são as regras de origem, e as perspectivas setoriais, o Sérgio já fez este apontamento. Portanto, o acordo tem por objetivo eliminar virtualmente todas as tarifas à importação ao longo de 7 anos, e isto no caso das importações europeias, quero dizer, e no caso das exportações, ao longo de um máximo de 10 anos. A 1 de agosto de 2020, o EVFTA entrou em vigor e desde logo 48,5% das tarifas às importações da União Europeia foram totalmente eliminadas, e já vamos ver quais foram, algumas das que foram. Ainda, o Vietnã compromete-se a eliminar as restantes tarifas até um total de 98,3%, ou seja, virtualmente, ao longo de 10 anos, todas as tarifas à importação. Agora, quanto ao cronograma de eliminação, e aqui sim está a verdadeira oportunidade para as empresas, nós compilámos aqui alguns produtos de interesse a esta audiência, tentámos fazê-lo. No entanto, há que dizer e lembrar que nós tentamos agregar de uma forma geral as categorias de produtos, pelo que não carece de uma análise muito mais cuidada, consoante a classificação pautal em questão do produto. Portanto, a 1 de agosto de 2020, logo no momento de entrada em vigor, produtos que tenham visto as suas tarifas totalmente eliminadas foram, por exemplo, alguns produtos alimentares, como o mel natural, o kiwi, cerca de 40% do marisco, também animais vivos, pedras, areias e minérios, nos quais se incluem, obviamente, os mármores, os têxteis, também totalmente sem tarifas à importação, 80% dos químicos, 61% de todas as maquinarias e equipamentos, e aqui estão incluídos os bulldozers, escavadoras, e ainda fora desta categoria, os dumpers, com um peso líquido superior a 45 toneladas. Por outro lado, em 3 anos, daqui a 3 anos, após a entrada em vigor, após 1 de agosto de 2020, e após decréscimos em fases constantes da tarifa, anuais, outros produtos também verão as suas tarifas zeradas, como, por exemplo, a carne bovino, ovelha ou cabra, ou seja, excluindo o porco e o coelho, por exemplo, o leite também, alguns citrinos, uvas, maçãs, peras e pêssegos, os restantes 60% relativos ao marisco, também o peixe, e aqui excetuam-se as preparações, quer de marisco, quer de peixe, ainda comida de cão e gato para retalho, mobília, colchões ou moer. Após 5 anos, será então a vez dos outros laticínios, como nomeadamente os iogurtes, o queijo e as manteigas, produtos hortícolas e as restantes frutas, exceto, outra vez, a preparação, quer de hortícolas, quer de frutas. Frutos secos também, e os artigos feitos de pedras, gesso e afins. Em 7 anos, também a carne de porco congelada,
Preparações e preservações de peixe e marisco, aqui sim, onde se incluem as conservas, o vinho e bebidas espirituosas, as partes e acessórios para veículos a motor, bem como os motociclos com cilindrada superior a 150. Por fim, em 9 e 10 anos, a carne de porco fresca ou refrigerada, o presunto, bacon, salsichas, portanto charcutaria, a cerveja e os veículos motorizados e motociclos com cilindrada inferior a 150. Além disso, o Vietnã compromete-se ainda a melhorar substancialmente o acesso das empresas da União Europeia ao setor dos serviços, aqui incluídos serviços de construção, de engenharia, turismo e viagem, por exemplo. E aqui é importante notar que as empresas europeias passam, assim, a beneficiar de um nível de acesso ao setor dos serviços que mais nenhum outro país tem. Um outro benefício de notar tem que ver com a possibilidade de realizar contratos públicos, licitar contratos públicos, quero dizer, com ministérios vietnamitas, empresas públicas. Relativamente aos direitos de propriedade intelectual, muito rapidamente, já sabemos que se aplicam invenções, obras literárias, mas também nomes e imagens. E no âmbito desta sessão vamos apenas mencionar os últimos desta lista, que são as indicações geográficas, dado que o acordo veio implementar que 8 indicações geográficas portuguesas gozam automaticamente de proteção legislativa e administrativa no Vietnã. São elas a Pera Rocha do Oeste, o queijo São Jorge da ilha de São Jorge dos Açores e vinhos, vinho do Alentejo, vinho do Douro, do Dão, vinho verde, vinho da Madeira e vinho do Porto. Já do lado vietnamita, são 39 as indicações geográficas protegidas, como por exemplo o molho de peixe, focoque, chá, algum café, entre outros. Relativamente às regras de origem, um pequeno alerta, muito rápido também. Importa mencionar que para as empresas portuguesas serem elegíveis para este tratamento especial na fronteira vietnamita, os seus bens devem satisfazer as diretrizes de regras de origem e apresentando ainda um certificado de origem. O que distingue mercadorias originárias de não originárias é este princípio da não alteração, o qual dita que os produtos podem sim transitar por países terceiros, desde que não tenham sido nos países terceiros alterados, transformados ou sujeitos a operações que não sejam com fim a conservar seu estado ou adicionar rótulos, selos, etc. Portanto, são mercadorias originárias na União Europeia, aquelas que são aqui inteiramente obtidas, bem como aquelas que passam ou são objeto de operação e transformação suficiente. E o que é isto de operação e trabalho suficiente ou necessário? No protocolo primeiro do acordo está estabelecido todas as diretrizes bastante específicas a cada produto e, portanto, nós trouxemos aqui um pequeno exemplo das frutas e nozes comestíveis, cascas de frutas cítricas ou melões. Neste caso, o trabalho e processamento necessário é a obrigatoriedade de serem completamente obtidas, inteiramente obtidas, neste caso, e ainda do peso do açúcar utilizado não ultrapassar 20%. Portanto, como podem perceber, é bastante específico e é mesmo obrigatória ver o acordo, o protocolo primeiro e perceber estas especificidades. Além deste princípio, poderá ainda ser importante averiguar os benefícios da acumulação da origem para certos bens, como por exemplo os têxteis, bem como outras nuances que requerem uma análise caso a caso e, portanto, no âmbito desta sessão não vamos fazer, nem o podemos fazer. As recomendações finais da CCIPV relativamente a este processo passam por, inicialmente, determinar o código postal apropriado, que já deve ser do vosso conhecimento, determinar com base nesse código que regras de origem devem ser satisfeitas, de seguida analisar criticamente os custos de material e produção, bem como monitorizar regularmente as fontes e custos, de forma a garantir que possam continuar a qualificar-se como originários. Em quarto lugar, gerar a prova de origem e, em quinto, claro, entregar essa declaração por forma a fazer a reivindicação das tarifas
às autoridades alfandegárias. Esta declaração terá que ter evidência suficiente e, claro, consistente com os documentos fornecidos. E, portanto, a minha apresentação termina assim. Queríamos passar agora a palavra à Nersa, que vai fazer a apresentação da missão empresarial que estamos a fazer em conjunto. Já sabem quais são os setores que virão as suas tarifas eliminadas, aquelas que irão ser eliminadas muito brevemente, aqueles setores em que a CCIPV já tem conhecimento e experiência. E, portanto, vamos avançar. Passo a palavra ao João. Ok, Joana, sim. Muito obrigado, Joana, Henrique, Sérgio. Penso que foram elucidativas aqui para criar aqui, explicar o que é o mercado, o potencial do mercado. Eu, de seguida, vou já também apresentar aqui a missão que nós temos prevista. É uma ação que a Nersan, fruto deste potencial que a Nersan identificou com este mercado. Só um segundinho enquanto está a carregar. Ok. Pronto, a Nersan tem prevista a ação ao Vietnã aqui em final de abril. Esta é uma ação que a Nersan tem prevista para 2021 em conjunto com um leque de outras ações que também já apresentámos noutros mercados. Para além do Vietnã, temos também os Estados Unidos, Eslováquia, Costa do Marfim, Canadá, Macau e Moçambique. Isto é um leque de ações de forma virtual. O nosso intuito, sabemos que o presencial, o cara a cara no mundo dos negócios é sempre preferencial, mas não podemos parar e, devido a essas condicionantes causadas pelo Covid, continuamos a trabalhar e continuamos a ajudar as nossas empresas na exploração, na aposta nestes mercados. Em termos das reuniões, aqui apenas uma nota, a Nersan tem também a possibilidade de empresas que assim entendem que participem na ação, de caso necessitem algum apoio, ou de instalações, ou meios técnicos, estamos disponíveis para o efeito, aqui de apoiar durante a realização das reuniões online. Aqui apenas explicar um pouco também as vantagens. Sabemos que o cara a cara, as missões presenciais têm as suas vantagens, mas o online também tem aqui algumas características, alguns benefícios. Logo, por aqui a questão dos custos, enquanto que uma ação tem aqui os voos, a questão das refeições, permite aqui, consoante o mercado, ter aqui poupanças entre os 1.000 e os 4.000 euros. Aqui também a questão de ser uma economia não só em termos de financeiro, mas também a questão do tempo. Ou seja, enquanto poderemos fazer aqui a missão, teríamos que nos deslocar uma semana, 6, 7 dias ao mercado para fazer reuniões. Neste caso, poderemos ter ou em manhãs, ou em tardes, ou em 2, 3 dias, ou prolongar aqui ao longo do tempo. Temos aqui a possibilidade de marcar reuniões noutros períodos. As reuniões são preparadas diretamente analisando a empresa e com potenciais compradores, importadores dos seus produtos e serviços. E aqui também outra vantagem, que tem, enquanto uma missão física normalmente centra-se num local ou em dois, uma ação virtual nós poderemos ter reuniões com vários potenciais clientes em diferentes localizações geográficas, que isto é outra vantagem que nós também com online traz para as nossas empresas. E tudo isto, pronto, aqui sem sair da empresa ou do escritório. Os serviços incluídos, normalmente, após a confirmação da ação, é feita uma reunião individual com cada uma das empresas para perceber o potencial da empresa, dos seus serviços, dos produtos com potencial de entrada no mercado. É feita esta análise de prospecção dos contactos que melhor se enquadrem no respectivo diagnóstico. São validados estes contactos com a empresa e passando posteriormente para o agendamento das reuniões B2B, para então se fazer a respectiva agenda. Durante este período de reuniões, antes e após e durante, há todo um apoio técnico por parte da Nersan e aqui também dos nossos parceiros na organização desta ação. E por último aqui apenas uma referência, que esta pretende que seja uma primeira abordagem, um primeiro contacto com o mercado, e permitindo então eventualmente no futuro, existe aqui a possibilidade no âmbito deste projeto de também financiar até 50% os voos e o alojamento com uma ida física ao mercado para aprofundar os contactos que se façam nesta primeira instância em modo online. Confirmações.
Para que se possa trabalhar adequadamente os contactos, as agendas, é importante que as empresas que sim tenham interesse em abordar este mercado o confirmem o quanto antes. Temos aqui a questão do 25 de março como data para deadline para confirmações, para que se possa então começar a trabalhar as respectivas agendas. Em termos de custos, conforme referido, é uma ação que está englobada num projeto conjunto que permite financiamento de 50% das despesas, pelo que terá um custo de 750 mais IVA, mas as empresas elegíveis terão um apoio de 365 €. Este apoio será pago contra o orçamento respectivo do mesmo por parte da entidade gestora dos fundos, neste caso a AICEP. Estes valores serão assegurados até 25 de março. Apenas uma nota que esta ação será realizada com um mínimo de 4 empresas e aqui um valor de 150 € mais IVA, que é um valor não financiado e que acresce aos 750, mas que não são reembolsáveis em caso de cancelamento. Em termos de condições de pagamento, conforme 50% com confirmação aqui até o dia 25 de março, conforme referido, e os restantes 50% até dia 15 de abril. Neste caso, as empresas que cancelem após estes 15 de abril, não será feito o reembolso na mesma e será cobrada a totalidade dos custos. Vou aqui deixar os contactos e com qualquer questão que tenham, ou aí na parte do chat a minha colega colocou o inquérito, basta deixar aí que depois contactaremos, ou caso queiram enviar um e-mail para este e-mail que está aqui, teremos todo o gosto em enviar mais detalhes ou clarificar eventuais interessados na ação. E pronto, irei agora aqui e abriremos aqui agora eventuais questões que tenham. Obrigado, João. Nós temos aqui uma questão que foi colocada por José Pedro, que é nesta fase inicial há 3 anos, os vinhos IGP DOC têm um tratamento diferenciado dos vinhos de mesa correntes? Não sei se nos poderão esclarecer relativamente a esta questão. Sim, Henrique. A Joana é líder do IVT, mas relativamente aos vinhos, nestes 3 anos, estamos a falar de tratamento diferenciado a nível de taxas, a nível de proteção. Se me pudesse. Eu se calhar pedi ao José Pedro Duque para clarificar o que era a questão. Eu posso também responder às duas. A nível de taxas não há diferenciação. Os vinhos é a mesma categoria, estão tratados de igual forma. A nível de proteção, têm sim os que são de indicação geográfica, têm sim proteção relativamente aos que não têm. Automaticamente, Obrigado. isto é possível obter a proteção, atenção. Se não tiver resposta, poderá sempre fazer uma follow-up question, se pretender. Vamos aguardar. Depois temos aqui outra questão, que é para a indústria alimentar, quais os certificados necessários que a empresa deve ter para poder exportar para o Vietnã? A indústria alimentar, se estivermos a falar de carnes e frutas, tem que ser ao abrigo ao abrigo de certificados generalistas. Se me pudesse ser mais específica relativamente, mas sim, peixe, fruta e carne. Mas eu se calhar pedi a quem fez a questão, se pudesse também precisar um bocadinho mais, qual é que é? São enchidos. Enchidos, lá está, certificados generalistas. No entanto, a Câmara de Comércio CCIPV está a fazer uma task force, seguindo o exemplo dos nossos parceiros da Câmara de Comércio Europeia, que é no Vietnã, é a maior instituição europeia no Vietnã, representa a comunidade europeia. Eles já estão lá há imensos anos, fazem imensos serviços e foram eles a grande força. Aliás, posso dizer aqui, o Sérgio não me deixa mentir, sem eles o Tratado de Comércio Livre entre a União Europeia e Vietnã não tinha acontecido. E eles fazem vários grupos de advocacia para países ou empresas que não tenham, por exemplo, para causas destas, em que não se pode, não há certificados pelas autoridades mutuamente acordados para as exportações serem feitas de forma direta, e nós, a CCBV está agora a organizar a Task Force para as carnes, sim. Mas de momento são certificados generalistas. Henrique, deixe-me só acrescentar. Estes certificados generalistas geralmente funcionam
poderá acontecer que vão ter que pedir um certificado específico. E então, o que nós estamos a tentar criar é um grupo de trabalho junto das autoridades vietnamitas, em que se cria diretamente esse certificado específico para determinados produtos portugueses em que entrem diretamente no Vietnã. O generalista, como o Henrique disse, funciona até as autoridades vietnamitas solicitarem um específico, e aí temos que juntar as agências portuguesas e as vietnamitas, fazer a ponte e tentar criar o certificado específico para esse determinado produto. Portanto, mas é possível, sim. Muito obrigado, penso que foi claro, mas se a empresa depois tiver alguma questão, também podemos fazer o seguimento desta questão e depois articular diretamente também alguma precisão. E depois, eu ia aproveitar para fazer uma outra questão que nos tinha sido colocada até previamente à sessão e que tinha a ver com a caracterização do mercado dos vinhos no Vietnã, nomeadamente consumo médio de litros per capita, tipologia de empresas presentes, empresas portuguesas presentes no Vietnã. Se nos puderem também falar um bocadinho sobre esta questão, até porque temos mais do que uma empresa de vinhos a assistir, penso que seria aqui importante abordarmos um bocadinho este tema. Sim, nós dos vinhos temos já bastante experiência no setor dos vinhos do Vietnã, isto porque numa fase inicial desta Câmara, arrisco-me a dizer, Sérgio, se não estou em erro, quase 50% dos nossos associados eram adegas, até há cerca de um ano e pouco atrás. E agora perdi-me na questão. Consumo de vinho no Vietnã. É assim, se vamos a comparar com países latinos e Portugal e França, então, que são os líderes do consumo, não se pode comparar. Não estejam à espera de vir para um país asiático e o consumo do vinho ser parecido com o nosso. No entanto, tem vindo a aumentar. O número, sei que é perto dos 8,5, 9, se não estou em erro, por ano. Sei que Portugal está nos 60, se não estou em erro, 50 e muitos. Portanto, a diferença ainda é bastante grande. No entanto, a taxa de crescimento já é algo do consumo, já é algo que vale a pena, se calhar, olhar mais. O consumo de vinho tem vindo a crescer. É um produto visto como um bem de luxo para consumo especial, daí ter desses impostos todos. Antes de entrar no Vietnã, estamos a falar do preço de um vinho que antes do Tratado de Comércio Livre era multiplicado no mínimo em 4, 5 vezes o preço que é praticado no seu território nacional. No Vietnã era 4 ou 5 vezes a mais, isto para poder pagar os impostos todos, transportes e ainda criar margem para os importadores e distribuidores. Mas tem vindo, sim, o vinho tem vindo a aumentar, é sinónimo de luxo, e os países de consumo que estão aqui mais presentes, Chile, França, Itália, Nova Zelândia, até a Áustria está aqui, a Austrália também. É pena o português não estar tão presente. Nós neste momento temos 2 vinhos portugueses. Diga. Deixe-me só explicar aqui acho que é uma questão muito prática. Como vender vinho no Vietnã? Julgo que seja a questão mais prática. O que nós aconselhamos é nunca virem sozinhos. Criarem 3, 4 produtores de vinho, porque a Câmara de Comércio tem uma parceria com a Associação de Sommeliers do Vietnã, em que se faz uma apresentação, coisa que os produtores de vinho sabem fazê-lo muito bem. Com estes sommeliers, que nós já patrocinámos viagens a Portugal, para conhecerem o território português ou para estarem em contato com várias adegas. E o vinho no Vietnã consome-se, em comparação com a cerveja, muito menos, devido a várias características. Mas com o vinho tem que ser uma ação concertada, no mínimo 3 empresas que queiram vir cá ao Vietnã, ou apresentá-los virtualmente, através desta associação de sommeliers que trabalha com a Câmara, em que fazem depois o convite a várias empresas distribuidoras do Vietnã, porque dependendo das zonas do Vietnã também há diferentes vinhos que se adequam. Portanto, existe essa possibilidade. O vinho português funciona no Vietnã, terá que ser, lá está, trabalhado de alguma maneira profissionalmente, com os sommeliers, a aconselhar, a convidar as pessoas.
Com isso, daí estas missões virtuais serem fundamentais, não só para as empresas perceberem, porque não têm necessidade de fazer este investimento, não só das viagens ou das estadias, mas também do tempo. Porque viajar para o Vietnã não é fácil, no sentido em que são 7 horas de diferença. E então estas missões virtuais ganha-se muito tempo. E a empresa consegue perceber se é um mercado que facilita ou não. E em termos de investimento, estamos a falar de 750 euros. Portanto, é um investimento muito pouco. Não precisam de gastar tempo nas viagens, porque geralmente eu sugeria sempre entre uma semana a semana e meia para visitar o Vietnã. Estamos a falar entre as duas cidades, a distância entre as duas cidades mais importantes, portanto, da capital, Hanoi, no norte, e Ho Chi Minh, onde me encontro, são 2 horas e meia de distância de avião. Portanto, é como Lisboa a Paris. Portanto, o investimento de tempo tem que ser muito grande e tentar visitar 4, 5 empresas por dia geralmente nós dizemos que as missões virtuais até facilitam, porque consegue-se agendar durante uma semana várias reuniões com diferentes empresas, sem sair de casa, sem gastar muito dinheiro. Portanto, estas missões empresariais virtuais são muito importantes para as empresas portuguesas quando não conhecem muito bem o mercado e querem um pouco testar, e o investimento é bastante baixo. Muito obrigado. Só reforçar a questão da missão virtual, de facto, para uma empresa que pretenda fazer uma primeira abordagem ao mercado e perceber a sensibilidade do mercado face aos seus produtos, acho que as missões virtuais têm todo o sentido, uma vez que com um investimento baixo é possível abordar uma série de contactos ajustados àquilo que pretendem, ou seja, não são quaisquer contactos, a agenda de contactos é feita de acordo com aquilo que são os interesses da empresa e a empresa consegue perceber num primeiro contacto se vale a pena ou não depois fazer a deslocação ao mercado. E estando no projeto conseguimos apoio quer para a parte virtual, para a parte digital, quer depois para a empresa, se quiser concretizar a ida ao mercado, também financiar 50% dessa deslocação. Portanto, eu acho que esta parte digital, com investimento baixo, consegue ser um primeiro indicador para a empresa perceber se vale a pena ou não apostar e fazer investimento adicional naquele mercado, ou se por outro lado se é um mercado que mais vale esquecer e desistir e pensar noutros mercados a abordar. Devido à pandemia, esta situação das missões virtuais são muito interessantes. Os vietnamitas estão... Deixa-me explicar mais ou menos como é que isto funciona. Vamos imaginar que uma empresa portuguesa adere a esta iniciativa da NERSAM e dentro do mercado específico do setor da empresa, nós, com a NERSAM, fornecemos uma lista de contactos previamente, portanto, não vamos às páginas amarelas e enviar 20 contactos, não. Já são contactos de qualidade em que a empresa portuguesa seleciona com base no histórico, nós, portanto, enviamos uma pré-informação da empresa e depois nós próprios, com essa empresa vietnamita, iremos acompanhar a missão. Ou seja, estas reuniões depois pela internet serão, por vezes, alguns vietnamitas não sabem falar inglês, e então, apesar de eles estarem no mercado internacional, é interessantíssimo. Mas nós acabamos por agilizar, não só a explicar também o produto em vietnamita para a empresa vietnamita dos produtos portugueses. Portanto, acaba por ser esta interação é muito importante, é quase como uma pré-viagem em que, se isto tudo correr bem, e como tem corrido com outras iniciativas nossas também, com outras organizações, depois acaba por vir o empresário português, no fundo, conhecer melhor o seu intermediário vietnamita e acaba por se realizar negócio. Portanto, nós não facultamos apenas contactos. São contratos já trabalhados com qualidade em que possibilita às empresas portuguesas estarem muito mais descansadas. Muito obrigado. Eu não sei se há mais questões, se alguém quer colocar alguma questão de viva voz, no chat não temos mais nenhuma. No entanto, também fica o questionário disponível para quem quiser depois colocar alguma questão de título mais particular. Nós depois fazemos o seguimento junto com a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Vietnã e, naturalmente, iremos fazer chegar a informação que nos pedirem.
Não sei se mais alguém quer intervir. Houve uma pergunta que nós recebemos, desculpe interromper. Força. Houve uma pergunta que nós recebemos logo no início portanto, há 4 dias, de uma empresa que perguntava se existia viabilidade para projetos de engenharia no Vietnã. Não sabemos ao certo que empresa é que é. A empresa não está, por isso é que eu não coloquei a questão, como eles não estão a assistir. Por isso é que eu não a coloquei. Ok. Mas deixe-me apenas dizer que sim, é um país que está em desenvolvimento, portanto, infraestrutura, não sabemos que tipo de engenharias, portanto, mas em princípio, sim, faz sentido a exportação de serviços de engenharia. Teremos que perceber que setor é que poderá funcionar, mas teremos que saber, principalmente o tipo de setor. Muito bem. Bem, não havendo mais questões, eu agradecia novamente à Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Vietnã por esta colaboração. Portanto, estamos aqui na ERSEM e Câmara de Comércio disponíveis para apoiar as empresas que queiram abordar o mercado do Vietnã e, mais uma vez, demonstrar toda a nossa disponibilidade para outras questões que surjam e que as empresas nos queiram colocar, para, juntamente com a Câmara de Comércio, também vos poder ajudar no esclarecimento e quem quiser mais informações também sobre a missão e sobre maiores detalhes como se processa, portanto, estamos também à disposição para isso. Portanto, mais uma vez, agradecer a todos os presentes, agradecer à Câmara de Comércio e esperemos que façam bons negócios no Vietnã. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigado também pela disponibilidade. Obrigado. Ficamos então a aguardar por futuros contactos e esperamos conseguir ter aqui uma boa missão empresarial virtual promovida pela Nersan e que traga aos nossos empresários portugueses a possibilidade de fazer comércio com o Vietnã. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e um resto de bom dia. Resto bom dia. Boa tarde.